Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Saudações mais uma vez. Por todos vós, por todos nós e por todos que aqui reinam, juntamente com todos nós. E no efetivo disto, como sempre tratamos e que evidenciamos, e fazermos realizar esta obra, evidenciar aquilo que, por esquecimento natural desta vida externa, pelo esquecimento natural de tantos chamados, de tantas evidências, tantos intentos, tantas circunstâncias mordazes por sobrevivência, por sobreviver e por fazer-se sobreviver. Saudações para todos e para todos nós mais uma vez. Que resulte nisto, do fundamento do fundamento principal, saudações, saudar ações, saudar o ato. Então, bendito seja que saudemos o ato de aqui estar e de que este acto convicto de aqui estar não está por todas as partes deste mundo, mas está neste recinto, neste assento, nesta possibilidade de atenção, nesta possibilidade de que no interior desta intenção se faça algo. O que seria este algo? No interior deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, realçando mais uma vez, portal da edificação, um pórtico que evidencia a vivificação, em detrimento daquilo que mortifica a vivificação, e de que isto que faz realizar esta obra, dentro do equilíbrio disto, da suntuosidade disto, do paramento disto, já que cada um tem seu próprio paramento, significa que o contraponto é residente nesta orbe, neste destino de todos vós, filhos desta vida, encarnados nesta terra, filhos desta grande vida, uma multiplicidade imensa, desencarnados nesta terra, mas no âmbito da natureza humana e espiritual, e de que faz, neste circuito de ida e volta de encarnados e desencarnados, visíveis e invisíveis, como sempre tratamos, e de que o postulado desta encarnação, de todas as outras encarnações e de todos que aqui reinam no interior destas encarnações, é de que estão na atenção das encarnações, aqui encarnados e desencarnados. Então não existe outro modo de progressão da natureza humana e espiritual que não seja este circuito, e todos que se expressam aqui. Recordando que este circuito de seres da natureza humana e espiritual que sois todos vós, impresso está aqui o que poderão verificar com facilidade. Então o espírito da natureza humana está se expressando invisível. Mas no tocante a isto, recordem, estamos numa linguagem natural deste reino, deste continente, e de tudo que sobreveio de outros continentes para este, na língua portuguesa. E se expressa assim, tem como comando natural de estar tão encarnado com todos vós, no que possibilita este intermediário. Então podemos estar como todos vós,
até nossos olhos, até o olho de Abigail que aqui reina, fica distinto de todo o meu próprio olhar na residência que vivo, para demonstrar para todos vós que o espírito da natureza humana, que está no outro campo de vida, no outro reino de vida, é a pólice máxima do mesma propriedade de todos vós. Então, se existe uma roupagem mais bruta, se existe uma carne mais bruta, mais lenta, muito lenta, progressivamente lenta, neste planeta onde todos milhares e milhares de seres que não sejam natureza humana e espiritual, mamíferos, bípedes e assim por diante, insetos e muitos outros, mas prestem atenção, visíveis e invisíveis. Então há seres invisíveis destes reinos por todas as partes. Então saibam disso. Então podemos entender que estamos com uma carne lenta e pesada, muito pesada, e depois ficamos com uma carne mais sutil e menos pesada. Mas o espírito da natureza humana é ele. Então, se ficamos bem leves, voando pelos ares, há muitos, a quase a velocidade do som, saibam que estão em aparência muito leves. Não há residência que faz tudo ficar leve e veloz, mas é o mesmo, e será o mesmo, e continuará o mesmo. E as regiões que por acaso evidenciam-se onde em campos de vida que estaremos, sobrepuja algo, aquilo que é muito pesado e escuro e aquilo que é muito leve e claro. Mas sabe o que entendemos vós todos encarnados nesta terra? Que a vida é esta vida que entendeis que seja. No postulado aqui da inconsciência imensa, até estar aqui de novo, e crescer aqui de novo, e entender que apenas existe uma resistência e residência de uma criança que cresceu, e de que ficou intermediário da totalidade do que podia ser adulto, tornou-se adulto, e depois ficou intermediário entre o adulto e aquilo que vai envelhecer. Entendemos isso. É natural que entendam isto. Hein? É natural que apenas entendam isto. Que tudo que possam ver, notar, cheirar e ter de todos os sentidos que possam está dentro desta natureza. Que de primeira golfada de ar de retornar a estar encarnado, ela é vigentíssima. Vigentíssima. Respiramos o ar engolfado. Crescemos lentamente, dolorosamente. Ficamos adultos dolorosamente. E depois ficamos intermediários da máxima possível do adulto, onde todo o crescimento ósseo, cárneo, encerra-se para depois decair naquilo que vai naturalmente e vigente para um outro campo de vida. Isto é simples e claro para todos nós. Sim. E no tocante a isso, estamos entediados às vezes, estamos muito cansados às vezes, estamos tão arrogantes às vezes, que isso que tratamos pouco importa. Porque quando saímos daqui, o que importa é a magnitude máxima que entendemos de nossa vida como encarnados, tomados da própria encarnação. Então podemos tocar em tudo como encarnados. Podemos nos alimentar tudo como encarnados. Podemos estar solícitos, não como encarnados. Sendo que o que entendemos de solícitos, a solicitude como encarnados, e como podemos entendê-la, é muito distinto da solicitude quando não estamos encarnados, mas somos os mesmos. Então podemos até volitar, e ouviram dizer isto. Então podemos volitar de uma parte para outra numa velocidade muito maior e mais rápido, mas somos os mesmos. Podemos nos rastejar em lugares que tão pesados, que quanto muito mais pesados que este, rastejar e somos os mesmos.
espíritos da natureza humana e espiritual. E a carga disso que temos, vale dizer que toda a importância que temos para nós mesmos, de nós mesmos e por nós mesmos, nada significa perante o que tratamos agora. Nada. Não faz realizar a obra, que podemos dizer que toda a importância que temos vai realizar a obra, que essa importância vai ser maior e teremos um lugar muito melhor. Então, a importância que temos de nós mesmos para este portal da edificação significa esquecimento. Estamos esquecidos, em primeiríssimo lugar, ó Pai. Estamos esquecidos que progressivamente andamos de um campo de vida para outro. Estamos esquecidos que cada campo de vida que possamos estar, a distinção é tão enorme e tão grande, que a mesma dificuldade que temos de comunicação com um ser vivente, espírito, em outro campo de vida é idêntica. Como poderia alguém se comunicar de um campo de vida para outro, se cada campo de vida tem sua tensão, tem seu peso, tem seu tempo? Então que faça valer para todos nós, que não entendimento de que a intenção é não ter a trazer conhecimentos novos e trajetos espirituais, já que há literatura suficiente para isto. Basta procurá-las. Em muitas literaturas, e vamos de uma para outra, e cada literatura parece que é tão longe, tão distante, que nem existe. Parece que existe, mas não existe. Então, no território do que existe, é que reinamos, não para transferir mais conhecimentos de campos de vida, mas para transferir algo muitíssimo importante. A revelação que podemos ter de que, se em primeiríssimo lugar o Pai que despeja em nós a vida, sobre toda a circunstância possível, no tocante de que cada ser humano espiritual que está aqui pode pensar, não tem nenhum que não possa pensar, sentir. Não tem nenhum aqui que possa saber de que existe lei e justiça, mesmo daquelas totalmente tomadas e equivocadas, enganosas, até aquela que faz a junção perfeita de vossos ossos dentro do direito e do que é justo. Inequívoco. Então esta é a questão e a nossa intenção de trazer, de que enquanto que somos pessoas deste mundo e que estamos atreladas neste mundo, cada um de um modo de um atrelamento máximo, existe algo que vai acontecendo, o esquecimento profundo de que em primeiríssimo lugar o Pai que nos mantém, nos sustenta, de uma maneira onde não é de forma alguma discutível. De forma alguma indiscutível que vens para esta terra de outro modo, que não seja pela sustentação do Pai. E de que seja por a vossa sustentação, de que passa de um campo de vida para outro, que entra no interior de um feto e faz realizar a obra de crescer, e depois de nascer, e depois de fazer crescer-se o suficiente, e de estar nesta vida, onde só existe um mundo externo. Quando isto tudo acontece, o milagre desaparece. Em aparência nos sustentamos, em aparência temos a capacidade de golfar o ar, de ter fome, de ter encanto suficiente para copular o suficiente para manter a espécie humana. Nada disso faremos por nós. Se nada disto faremos por nós, entendemos que faremos, ficamos semideuses. Semideuses que estão na mão, estão totalmente na mão desta terra, desta vida, das circunstâncias, absolutamente. Aliás, se nesta orbe esquentar mais 4 graus, não haverá possibilidade de vida mais.
E seremos gigantes o suficiente para viver nisto? Partindo disso, primeiríssimo lugar, o Pai emana toda esta possibilidade, e fundamentalmente em emanações, estas emanações, das mais sutis possível de velocidade inacreditável, até diminuindo a velocidade, a frequência, diminuindo, até que tem a aparência que nos sustentamos porque pegamos a mão, pegamos uma colher, colocamos na boca e nos sustentamos. Não sustentamos nem a colher. Partindo disto, eles temos uma revelação. Meu Deus, meu Pai, que advento disto é minha vida, e que advento disto apenas sou intermediário da manifestação divina, vivendo, em primeiríssimo lugar vivendo, porque ninguém corta o vivendo, cortem agora. Então sim, poderão atropelar a vida, numa capacidade que temos na natureza humana e espiritual, que vamos morrer e decidir que vamos morrer, e nós decapitamos. E em aparência morremos. Então podemos trazer isso. Na verdade, não temos a competência de fazer nascer, mas temos a competência, na arrogância máxima do que tratamos, de fazermos morrer. Mas não só é decapitando que fazemos morrer. É em um esquecimento gigantesco, imenso. Atropelarmos a vida nos alimentando. É atropelar a vida nos odiando. É atropelar a vida gananciando. É atropelar a vida numa suposição de que podemos entender ela como quisermos. Não. Se retirar a possibilidade e inteligenciar, então ficarei semi da natureza humana e espiritual, e existiam muitos e muitos. Então isto não é assustador, isto é um milagre. Toda manifestação da vida, seja o que for, dentro da lei maior, e que esta lei maior faz cumprir dentro da lei de que esta orbe, este planeta, tenha não uma suposição aleatória, ele está dentro da lei. Vossos ossos estão dentro da lei, senão ficariam com 3 quilômetros de ossos. Numa perna e na outra teria meio quilômetro de ossos. Vossas cabeças ficariam tão grandes que ficariam do tamanho de uma árvore. Então dignifique o milagre da lei em vós, do Pai que traz em nós, de que faz vossas cabeças idênticas do tamanho da nossa, e de que existe um equilíbrio, e existe algo que é justo. E justo quer dizer que é justo uma folha, ela tem equilíbrio, tem lei, e é justo. O que é justo significa que o tamanho da manifestação daquela manifestação, daquele tipo de manifestação, é justo, é do tamanho justíssimo. Sendo assim, quando vamos ficando menos, vamos ficando mais. Sabe do que não importa? Porque não há outro meio e modo que em verdade sejamos intermediários da expressão da potência divina. Sabe quantos modos? Sabe que podemos ser intermediários da potência divina, que é dado por nós dentro de um grande mistério. Ele é uma faixa, como já tratamos aqui, e de que podemos pegar uma arma e matar todos que estão aqui. Então podemos manifestar a potência divina utilizando a inteligência, a competência. Podemos utilizar daquilo que é o conhecimento que podemos ter, o conhecimento direto, indireto, antigo, e seja o que for, de pegarmos uma arma e aniquilarmos todos que estão aqui. Em aparência matam os corpos apenas. Isto significa que faremos devolver para todos nós, sempre, o milagre daquilo que fizemos um tapete e pisamos em cima dele.
Então, partindo do fundamento, em primeiríssimo lugar, o Pai, porque não é discutível. Só é discutível quando podemos dominar incompleto o nascimento e a morte, sendo que podemos fazer, vamos estender esta morte por mais 500 anos. Aí sim poderíamos chegar e dizermos, sou um Deus como Deus. Por isto que não é discutível. Então, podemos ser agnósticos, podemos ser ateus, podemos discutir da possibilidade divina ou não. Apenas isso. Enquanto discutimos isto, estamos comendo as sementes. Estamos nos alimentando daquilo de que a vida se manifestou na Terra. Se apenas ficássemos nós e apenas areia, não existiríamos, nem estaríamos aqui. Em toda parte, por toda manifestação. Então existe algo para todas as circunstâncias da vida, de todas as ervas, de tudo o que significa da capacidade e a competência de tirar do sol e manifestar a matéria que precisa para viver. Então, mas não somos plantas, mas elas são o máximo, na amplitude máxima do que possam, na magnitude máxima de que possam recepcionar e fazer a realizar a obra de que são uma árvore que produz um tipo de fruta dentre milhares. E nós vamos lá e pegamos esta fruta com nossas mãos e comemos esta fruta, que saiu do nada e preencheu-se. E pegamos e mastigamos e comemos ela. Enquanto estamos comendo ela, vamos discutir se existe Deus ou não. Então, quando por nós mesmos fabricamos uma fruta em nossas mãos, aí sim podemos dizer que somos importantes em algo e de que podemos discutir de alguma forma a existência ou não do Criador, do que manifesta do lado de fora e manifesta do lado de dentro. Então isto é um espetáculo. Se perdemos este espetáculo e fomos a alguma condição do mundo de um modo ou de outro e vamos perambular por N circunstâncias, agregar todos os seres que estão perambulando e falar, vamos parar aqui e vamos parar de perambular neste lugar. Assim sendo, filhos da vida, de um modo mais espetacular, mais extraordinário e milagroso, sois filhos da vida. Antes de qualquer coisa, sois filhos da vida. E sendo filhos da vida, está preenchida de todo o mistério da vida e da potência e de toda a confecção da vida. E partindo disso, se não vamos pegar todo este milagre e refazê-lo, criar a possibilidade dele, de milhares de modos, é o mundo que viveis. Então o milagre vai desaparecendo, vai desaparecendo. Então só existem feituras. Então todos já nascem com uma feitura pronta, um mapa a ser seguido. Sigam este mapa, se encaixem neste mapa ou não se encaixem neste mapa, se encaixem neste mapa e naquele outro mapa. Em primeiríssimo lugar o Pai, a manifestação, o milagre. Depois todos os essíntons são praticamente iguais. O que muda os essíntons são os seres que ali vivem. E como se manifestam nesta vida? Na partidura de estarem perto dos próprios. Então podemos escolher milhares de modos de uma sombra de árvore. Então
Então, vamos dizer que cada sombra de cada árvore é um recinto, mas sempre estaremos no mesmo recinto do milagre. Portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Pleito ecumênico da verdade. Muitas ordens, que na primazia de cada desta ordem tinha algo entendido ou não entendido, seja de qualquer maneira que se possa se expressar, no âmbito da fé, no âmbito de que há algo superior. Então, neste algo superior, sempre trazemos, todos nós, trazemos algo que é muito difícil de trazer uma outra demonstração, que seja uma pirâmide, que tem uma base larga, em 4 faces, e depois se agiganta. E seja no ápice dela, existe uma pedra só fundamental. Em toda a discussão humana dessa base larga, dizendo que cada base possa ter vários modos de ordens parecidos, muito distintos ou não distintos, seja o que for, e de que chegam, ascensionam, e chegam num ponto onde toda a visão é a mesma. Todos os desígnios da natureza humana e espiritual tornam-se um. Então, neste ápice, tudo que possa ser discutível desapareceu. Tudo que possa estar uma ordem em contraponto a outra ordem desaparece. E o que encontra-se lá? Lá existe uma equação básica e fundamental. E primeiríssimo o Pai que nos mantém, nos sustenta e realiza a obra. Manifesta em todas as equações possíveis, já encontradas pelo homem e as não encontradas pelo homem, e de que estas equações são absolutamente reinantes em toda a natureza. Então, estas equações já vieram do princípio do homem nesta terra. Então, através das equações, tornou-se possível toda a ciência, tornou-se possível na multiplicidade da ciência, em tudo que habiteis e sabeis disto. E mais do que isto, todas as religiões, já que existe um chamado de uma velocidade maior em nós, que não combina com esta velocidade do encarnado, que é lenta, uma velocidade maior, mas trazem algo no interior de nós que faz querer saber disto. Um estímulo que podemos dizer que é sagrado, porque não está dando denominação comum que podamos entendê-lo. Ele nos afeta, e nos faz caminhar para aquilo, ou lutar com aquilo, ou ser o contraponto daquilo. E o desígnio disso, numa entrada que temos, é a fé. Então a fé, de como demonstra toda a religiosidade externa, a fé é um desígnio daqui do aparato inteiro que somos uma pessoa lá no mundo, tomados pelo mundo, e de que podemos entender que tem uma religião que trouxe para nós que precisamos ter fé. E o portal da edificação traz algo. No manifesto daquilo que recepcionamos, daquilo que faz entre o Criador e a criatura, maior do que possível, de tudo o que é, do que seja apenas alimentar-se, sobreviver. E em todas as manifestações possíveis, ela é imprescindível, mas não é tocável. Então, a fé é algo, é uma entrada que temos de algo do Criador,
que incide que existe um chamado eterno, um chamado e um som eterno, de que somos filhos do Pai, filhos de um modo da criação do Pai, e chama, e podemos pisar em cima e para onde for. E isto quer dizer que, se isto for cortado com uma tesoura, não somos mais da natureza humana e espiritual. Somos sub-humanos, monstros. Então, se todos que estão aqui não são monstros, é porque exatamente a fé adentra em vós, principalmente no plexo cardíaco. Confunde-se com o sentimento humano e ela, na pontífice disto, no resoluto disto, da idade moderna e do feitio disto, esteve um ser aqui, este ser, o Cristo. E ele manifestou absolutamente isto aqui neste reino. E o poder que o poder da fé é tão imenso, que se for do tamanho de uma semente de mostarda, podemos movimentar montanhas. Quer dizer que é a potência máxima da conjunção com o Criador, e não temos limites. Quando estamos aferroados, estamos aprisionados. A fé significa algo de que podemos pedir para o Criador dentro de nossas moléstias, de nossos desesperos, de tudo que é possível, para que Ele possa realizar a obra, de que eu continue o que represento nesta terra igualmente. A fé significa que quando isto for revelado em nós, significa que é tão significativo e tão maior do que tudo. E inclui nela que tudo que faz entrada em nós, ela é superior a tudo, e tudo designa o trabalho para faz realizar a obra de ampliar esta fé. Então a fé é potência divina, não é algo do homem que existe em algum lugar que tem fé para um outro lugar. Ela é intrínseca a nós. E este intrínseco a nós está soberanamente apenas nesta ordem, na natureza humana e espiritual. Então, como a árvore, e como os insetos, e como os animais, em toda a evolução que tem não darwiniana, porque pouco importa se espicharem mais um pouco ou ficarem mais curto. Pouquíssimo importa. Importa que na progressão disto, estes seres são absolutamente, dentro de uma equação exata, fazem exatamente o que precisam, exatamente, ao menos que sejam torturados pela humanidade. E de que pela tortura fazem todos esses seres mudarem seus hábitos, suas cópulas, sua manifestação natural pelo alimento. Só nós somos distintos disto. Então já existe uma equação exata para uma árvore, mas para nós não. Existe uma equação exata para o cabelo que cresce em vós, mas não existe uma equação exata para a fé. Ela ultrapassa e ela só existe em uma velocidade maior. Se ela for lenta, a fé é lenta. E a fé é aquela que estamos em sofrimento e pedimos através dela por um poder maior que nos dê alívio, que nos cure, que isto e que aquilo. Esta é a fé em velocidade menor. A fé na variante de velocidades maiores. E quando a velocidade é maior, temos a bem-aventurança, a estadia da certeza. Sabemos que, pelo indício maior de que primeiríssimo lugar o Pai, somos gigantes, portentosos.
aqui reina uma pequena velocidade maior da fé. A potência divina significa que é o tesouro do tesouro e desta humanidade, de que tudo que adentra para nós desta potência divina, daquilo que possa estar e se sustentar em si mesma, e a fé ampliar-se, ou aquela sustentar a base do que é lento, este grande mundo. Esta é a lei que trazemos para todos vós e para todos nós, de que tamanho desperdiçamos a potência divina em besteiras, arrogância, mediocridade, imbecilidades, sendo que tudo isto vai num pequeno monumento de madeira, que não vai caber tudo isso, ou vai caber só apenas tudo isto lá. O exemplo é para todos os que caminham nesta terra e não caminham mais. Então há algo aqui, e desta potência divina, esse tesouro da potência divina, que acumula-se um tanto. Pela obra de seres que aqui especializados nisso, fazem realizar, através daquilo que tratamos como cristalino, que quer dizer que são diamantes como uma parede imensa, e que agasalha todos os seres que estão aqui, e uma imensidade de desencarnados, e de que ele é tão absolutamente, tão de uma velocidade maior, que tudo aquilo que é do mundo não adentra. Então todos os chamados diminuem como se apagasse a luz e desligasse os aparelhos. O indicativo disto seria o suficiente para termos uma revelação e nunca mais ser igual. Nunca, jamais. Mas como temos a revelação, que é a relação que temos com o mundo, e que empreendemos a obra por ele, e de que guardamos em nosso coração tudo que é do mundo, e de que valemos por dizer que vamos trabalhar por ele. E temos todos os argumentos do mundo para isto. Todas as desculpas para isto. E que tudo isso que tratamos, se desviado, tudo vai para um grande engano. E o grande engano, ele esvazia-se tanto da potência divina que precisa de medicamentos do mundo. Precisa confortos do mundo. Então que faça valer para todos nós. O único indício é que quando abrimos o portão lá fora, até o que tratamos agora, até essa potência que está aqui, ela desaparece. Instantaneamente, todos os amados do mundo vêm para nós. E tudo que é dentro, para nós, desta potência divina, esvai-se neste grande mundo. E ficamos pobres do Pai e ricos do mundo. Não é esta a intenção por todas as partes? Não é esta a intenção que todos os pais trazem para os seus filhos? Imprimir-se um lugar, faça prêmio por dedicar-se a este mundo, grande mundo. Faça a riqueza de vós no grande mundo e sereis aplaudido. Enquanto mais esquecimento do princípio e do fundamento, melhor. E esta potência que está aqui entre nós nos faz apenas vigentes, um tanto solícitos e um tanto pronto. O que poderíamos intentar para nossos semelhantes lá fora? O que está dentro de nossas intenções, intentando para os nossos semelhantes lá fora? De que tamanho a particularidade do mundo, daquilo que intentamos, é muito maior que em primeiríssimo lugar o Pai. Então que seja, que faça dele arrumar um emprego, que faça dele surgir e armazenar recursos o suficiente,
que faça ele ficar brilhante no mundo. E que este brilhante vai sustentar aqui este meu desejo de intenção. E vou ficar rico também. Vou ficar rico dentro daquilo que ambiciono. Então ficaremos um pouco mais ricos através do rico que fica mais rico no mundo. É muito difícil ouvir isto, ou é extraordinário? Mas sejamos francos, ficamos tão esquecidos deste princípio, que é tão natural estarmos pelo mundo. E temos todos os motivos, olha, por este motivo, por este motivo, por este motivo. A minha intenção é esta, em que, em primeiríssimo lugar, meu lucro. E o lucro pode vir de N circunstâncias, mas se for em primeiríssimo lugar, o lucro torna-se uma intenção de onde é fertilizado. E aquilo que é fertilizado manifesta a fertilização. E aquilo que está simplesmente pela sede da própria ganância, daquilo que nos fará mais ricos através do outro, isso não terá fertilidade. Estará escuro e terá uma carga e cairá na cabeça de alguém. Então, sim, em primeiríssimo lugar, o Pai, para um semelhante. E este semelhante virá e poder dizer: cessa de vossa imbecilidade, em primeiríssimo lugar, o alcance que vou ter neste mundo. Pode ser que uma ou duas batalhas nem esteja neste mundo mais. Faça o papel vosso. Todos. Em primeiríssimo lugar, o Pai. O que fundamenta, que me sustenta, que sustenta a vós. Que sustentou a prodigalidade da concepção, deu potência para a concepção, para que exista neste mundo. Então ninguém tem a posse de ninguém. Simplesmente foi intermediário. Não está num postulado que é maior. Está num postulado que foi intermediário. Atavicamente da sustentação e da criação do mundo e de tudo que esse mundo faça, já que da grande necessidade de muitos seres virem para este mundo de mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. A corresponsabilidade efetiva que temos. A primeira corresponsabilidade que temos no mundo é o nosso exemplo. Então, se um dia um pai ou uma mãe disse, em primeiríssimo lugar, o Pai, o que manifesta o Pai, e tem uma inteligência do Pai em vós, e tem um destino do Pai em vós, e este filho nega e caminha por lado que quiser, sabe o que ele vai lembrar? Um dia de vosso exemplo, só de vosso exemplo. Tudo demais será esquecido como se nunca houvesse. Esse acúmulo suficiente do que um pai diz para o filho, e aquilo vai atroz, e mortifica, ele vai ter ódio de que não teve um exemplo suficiente para que não caísse na atrocidade. Então, o primeiro exemplo da Abigail é dizer para todos nós, mesmo tendo a revelação e sabendo que daqui a muito pouco o mundo tomará
todos os indícios possíveis da relação que tens da natureza humana e espiritual, e pensareis como o mundo, sentireis como o mundo, caminhareis como o mundo, intentareis como o mundo. Isto não é uma observação e não é comportamental. Porque parte de um fundamento, e esse fundamento é o que tratamos. Em primeiríssimo lugar, o Pai não está em nossa decisão, já o é, e vai ser, queira ou não queira. Indo para todos os cantos e voltando para todos os lugares, vai ser. Quando por acaso estivermos no campus de vida e quisermos pegar algum elemento e nos decapitar, não decapita. Aí é o primeiríssimo lugar o Pai. Bendito seja e bendita seja a palavra, o verbo entre nós, já que a manifestação deste está em proveito de que estamos tão acostumados a tratar, a falar, expressar e manifestar através do verbo, que ele se torna nada e ele é tudo. Juntando-se a potência divina ao verbo, potencializa a manifestação do Pai e ela pode se manifestar na terra de maneira gigante. Não se expressa aqui? Então tudo que articulamos, e o verbo faz articular, podemos levar-nos para a escuridão ou para aquilo que é claro, porque a intenção em nós é a potência divina que se faz e ele dá direito. É de vosso direito. Quem mais? É de vosso direito. Então os infernos estão lotados de todos os direitos, mas o céu também. E sabe o que é o céu? Ele não está em algum lugar. O céu é a possibilidade da redenção divina em nós, que acende uma luz em nós, onde estivermos. Então não existe uma seção do céu. E de que sempre faça valer isto, filhos desta vida, viventes, não pessoas. Pessoas são atrelamentos. Então poderíamos dizer assim, eu conheci aquela pessoa e ela tem um atrelamento assim. Eu achei muito interessante o atrelamento que ela tem. Então, mais do que um vivente, ela é um atrelamento, um tipo de modo de vida atrelada. Então, quando encontrar algo que não seja um modo de vida atrelada, e estiver bem perto de vós, sabereis o que é a boa-ventura. E aqui está entre nós. Simples. Sem nenhum esforço, nenhum ajoelhamento, simples. Uma presença simples que estamos reinando aqui. Por obséquio de seres que propiciaram isto para nós, para dizer assim, depois disto, está o esquecimento disto e a mortificação disto. E fazemos por nós, por realizá-lo. Então existe uma proeza de seres e de velocidade muito maior, de velocidade muito maior, de brilho muito maior, que trouxe algo para nós, manifestadores, invisíveis manifestadores, como a Big Mael que aqui está, da grande fraternidade branca, uma destas ordens que chegaram no topo desta pirâmide, e lá no topo desta pirâmide encontramos muitas outras ordens existentes nesta terra e não mais existentes.
muitas delas, e que tivemos um único olhar, e criou-se um fundamento, e criou-se esse portal da edificação, e na fim criou-se uma fidelidade. Porque não há um modo de não estar na fidelidade. Conquanto estamos revelados do que é o contrário, a fidelidade é absolutamente natural. E quando esta fidelidade natural, algo resiste e faça algo por contrariar em nós mesmos, significa que há algo em nós mesmos que contraria a fidelidade e a verdade. E isto, quando temos a vibração, basta. Só isto. Fazendo valer esta fidelidade, foi-nos trazido assim algo, um acontecimento que sempre estará, sempre esteve e sempre estará, para o sempre que nem entendemos que sempre. De onde estivermos a natureza humana e espiritual, que é condensarmos a potência divina. Esta potência divina traz uma evidência, isto que excepcionamos da fé e temos um contato maior de todo o contato que é possível. Existe uma passagem onde estivermos. Então esta passagem, ela está profundamente envelhecida de tanto aguardar nós. Está com teias de aranha de tanto que aguarda nós. Esta passagem, quando já chegamos na nossa intenção máxima desse contato com a fé e do Espírito que queremos muito, e nos aproximamos desta passagem, nesta intenção máxima, esta porta se abre para nós. E ela é incorruptível, como sempre tratamos. Incorruptível. Se esta potência, que diz uma velocidade, ela aperta um botão, e a velocidade é suficiente para movimentar uma porta e ela se abre. Então fazemos entender que esta passagem que se abre é algo que vem de um mistério absoluto. E somos chamados para ela. E sempre temos algo a dizer sobre isto, que faz parte de ritos de passagem. Então, é um rito de passagem, então, rito de passagem, já que quando adentrarmos assim, nunca mais vai ser igual. Então, o que é um rito de passagem que tratamos sempre? Caíram de útero e saíram fora dele, não voltam mais. Deram o último o expiro final, também não volta mais. Uns dizem que volta e nós dizemos que não volta. Por enquanto está, não existiu o último. Então é um rito de passagem. Depois há uma multiplicidade de ritos de passagem no contexto da vida nossa, mas que também são ritos de passagem. E este é o grande rito de passagem. Este módulo de uma passagem. E quando estamos prontos, somos tragados por esta passagem. Não passamos por nós mesmos com nossos pés ou de alguma maneira. Somos tragados por ela. Atingimos algo indescritível, a terra do descanso, o campo do descanso, do total descanso, já que desconhecemos no que percussionamos na progressão humana, principalmente como encarnados, o que significa descanso. A quando nos acostumamos com o cansaço, um tanto menos mais. E nesta terra do descanso, que não tem paisagem, não existe paisagem. É o interior de nós com o interior do descanso, a magnitude máxima.
Então entendemos prosaicamente, como podemos dizer popularmente, nossa, cheguei no céu. Ninguém mais me tira daqui, porque eu vou eternamente estar aqui. De tão cansado que nós estamos, naturalmente, um rito de passagem, um empuxo, aquilo que traga. Tem uma vertigem, traga. Para um campo de vida naturalmente simples e natural, que faz o conjunto do que esta passagem precisa tratar. A gratidão. Já que no último momento da sede temos um copo d'água, toda a nossa arrogância termina tudo e ficamos gratos. Estremecemos de gratidão, porque só faltava 1 minuto para aquele copo d'água. Então a gratidão é natural. E vamos, nesta passagem provisória para todos nós, ter um estado natural de gratidão. A gratidão, o reino da gratidão. Grato, meu Pai. Meu Deus. O que poderia neste mundo, qualquer máquina poderia trazer algo que pudesse trazer um descanso maior de todos e uma gratidão. Na pólice do grande descanso, uma gratidão imensa. E não tem paisagem. Nenhuma paisagem. Já que a paisagem poderia tirar a nossa atenção até. Ela é absoluta. Quando assim o faça, num instante, em absoluto instantâneo, e simplesmente entramos em oração. Não oração que inventamos para nós e para os outros. A oração significa que meu Pai está em primeiríssimo lugar por natureza. É estar em oração. A potência divina, inconcebível, maior do que tudo que é possível, que sem tamanho e sem nada. Entramos em oração. Mas esta gratidão, esse descanso é tão grande que não temos mais o que pedir. Então como vamos pedir por nossos semelhantes? Meu Deus, meu Pai, parece que é impossível esta petição, já que dentro de uma lei inconcebível sabemos que haverá esta dia e chegará esta hora, e que se chegar esta hora e nos encontrarmos nesta hora, será o maior auspício que possa existir nesta terra. E se estamos em oração e ela é intrínseca em nós, quer dizer que a potência divina elevada traz o descanso, traz a gratidão e traz a oração sem nenhum sacrifício, por pura intenção digna que podemos ter durante nossa caminhada nesta vida. Até podemos ter a graça desta passagem. E nesse reino que estamos aqui, foi propiciado algo por estas grandes inteligências. Deu campo de vida, muitos campos de vida, promoveram encontro entre encarnados e desencarnados num mundo particular, intermediário, entre um mundo mágico intermediário. E de que estes seres que possam estar aqui possa ter um intercâmbio com aquele que está aqui encarnado, que era impossível, a velocidade é outra, tudo é outro. Então é como se houvesse uma outra passagem, e nesta passagem foi convidado
por inteligência que faz realizar isto. E tem uma triagem para seres que há dentro. Notificados que há algo dentro de que posso entender que os seus semelhantes precisam de algo. E este algo, dentro da bainha, está uma faca armada, não entra. Se Napoleão está aqui, existe algo que ele possa fazer para que a sua ambição seja maior, não entra. Só existe algo que entra. E é policiado aquilo que de fato não vai dar mais engano para os seus semelhantes. Então poderiam, com as mãos para cima, as palmas para cima, tenha certeza de algo que tratamos. Nada entra aqui que não seja para cada um de vós um ser que absolutamente vai trazer menos engano. Ele pode trazer o arrependimento final em lágrimas, em desespero profundo. Ele pode trazer uma voz que diz: eu não tive cuidado, tenha cuidado e ouça isto. Mãos para cima. Palmas para cima. Estamos prontos. Seremos os beneficiários, não apenas dos seres que possam estar aqui, mas de seres que são muito mais daqueles que fazem parte de nossa vida de progressão. São nossos guias, por direito. E eles trazem uma essência de que, numa velocidade inconcebível, é feita para cada um de nós. E desta essência recebem, o namoro diz, aproxima, porque todo o organismo mais sutil e mais grosseiro vai absorver aquilo. E tudo em nós vai absorver a essência que trazem para nós. Ela vai lá nas profundezas e depois vem para tudo aquilo que está, que entendemos nesta camada última terrena, de vossos órgãos, de vosso cérebro, de vosso sangue, de vossas artérias, de vossos ossos. Porque é digno e porque faz parte da criação. Então recepcionem. Então, neste ato simples, justo, digno, legal, e do que de benefício está para nós o que de verdade precisamos, se a angústia tira a potência do coração, então ele vai para a angústia. E, assim sendo, o coração se fortalece, os rins também. Em assim sendo filhos desta vida, se em primeiríssimo lugar o Pai, o manifesto do Pai, significa que por onde caminhamos nossos passos, de onde nós sentamos, de onde nós alimentamos, de onde que é possível, daremos um exemplo mais do que 1000 palavras. E assim sendo, no ápice disto, há algo para todos nós e para esses milhares e milhares que aqui estão convidados. E para ser convidado precisa de querer muito, mas muito mesmo,
Então, no elemento da era moderna, crístico, já que a era moderna já dividia civilizatoriamente os mundos, e tudo já estava em condição de continuar a tal modo do reino que está aqui. Então, entre seus apóstolos, filho, numa velocidade muito maior, está consagrada a vida entre nós. E o que rege esta consagração é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não está em nenhum módico de que podemos entendê-lo, não. Ele é puro poder divino. E de que este cálice significaria para sempre. O que divide a luz, as trevas da luz. E poderia ficar na invisibilidade ou na visibilidade. E aqui ele está na visibilidade entre nós. E onde ele possa estar. Se convidados e, por excelência, do intento máximo possível ser, até recém-desencarnados podem estar entre nós, num desespero digno. E ficam maravilhados com a possibilidade de aqui reinar no campo de vida que acabava de estar, e está em outro, e reina outra vez, na possibilidade de que estamos dando a possibilidade deste convite. Quando estiver dentro de vossa vontade, podem abaixar as mãos. Não há diferença de seres viventes numa velocidade maior entre um e outro. Todos são absolutamente iguais. O que difere é que a diferença imensa de pesos da natureza humana fazem seres ficarem maiores ou menores. Corruptores da vida, ou aqueles que podemos escravizar ou não, neste âmbito, não há nem um auspício de escravidão, e nem a possibilidade de que possamos escravizar algo. Não há porquê. Então, alguma inteligência muito grande dará para todos nós uma gota de revelação, algo novo. A revelação empuxa em nós algo que está dormente, aguardando, acordar. Só não acorda porque tem uma potência divina que faz o empuxo dele acordar. Se não tem a potência divina, ele hiberna e fica hibernando, e fica hibernando. E tem que ir esta gota, quando devagar, lentamente puder, ir para vossos lares, onde for. Não requer apenas o conhecimento que tratamos, mas que com esta pequena gota tem uma vibração, meu Deus, e olhe o caminho, olhe a intenção, olhem tudo o que é possível de vós, até que existe o esquecimento total deste portal.
estamos num lugar que foi propício por seres de inteligências sutis, tão absolutas que são invisíveis totalmente, e por uma intenção maior, de um destino que ninguém possa saber, de realizar esta obra entre nós. Salve, filhos e filhas!